Olá, hoje a gente inaugura mais um canal de transmissão de conteúdo da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Paraná. Eu, Marina Talamini, e a Raquel Dombrowski, diretoras da Comissão de Imobiliário, vamos uma vez por mês trazer um convidado aqui num podcast que a gente vai chamar de Imobcast, para falar de temas de direito imobiliário que sejam do interesse da nossa comissão e que sejam relevantes. E para inaugurar essa nova fase, a gente convidou a doutora Michele Pinterich, que é advogada, é mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal do Paraná. Ela é também membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Paraná e do Instituto de Direito Tributário do Paraná. E ela veio conversar um pouco aqui com a gente sobre reforma tributária. Ela já esteve na nossa última reunião falando sobre os impactos da reforma tributária em contratos de locação. E hoje a gente trouxe ela para falar e conversar um pouco sobre os impactos desta reforma nos loteamentos, nas incorporações imobiliárias, porque a gente sabe que isso tem gerado muita dúvida, muita polêmica também. Exatamente. E eu acho que a gente, como participante aí desse mundo do direito imobiliário, nós temos recebido muita pergunta, porque você vai tratar com um cliente, você está fechando um contrato de parceria, o cliente olha e fala, você viu que vai ter essa reforma? E depois da reforma? Como é que vai ficar? Então, assim, hoje, nós que advogamos na área do direito, eu acho que muitos advogados, eles vão receber essa pergunta e, claro que nós não somos especialistas, vamos direcionar. Mas uma primeira ideia, eu acho importante que a gente tenha noção para poder passar ao cliente. E aí, claro, que os pormenores a gente vai ter que desenvolver depois com um especialista e com o contador dele. Sim, né? Mais do que nunca a gente tem percebido isso, né? Que precisa ter essa parceria com a parte tributária, ou muitas vezes até com a parte técnica. Exatamente. Mas uma noção inicial a gente tem que ter, porque o cliente vai querer fazer a conta ali do negócio e vai ter que entender minimamente qual que é o impacto tributário que ele vai ter, né? Porque, assim, a gente estava muito mal acostumado, a doutora Michele vai falar, porque quanto é que... é no presumido, né? Não precisava nem falar na reta de incorporação, é presumido o loteamento. Não, é presumido, mais ou menos 6,85, é isso que você vai pagar de imposto, como seguro. E agora, quando eu estou negociando com um parceiro? Porque todo contrato de parceria, normalmente, você desconta do parceiro que para distribuir imposto e comissão, né? Ou tem alguns que descontam ainda a taxa de administração de carteira. E agora, como é que você vai falar para o parceiro? Se você está negociando ali junto, advogado, discutindo, quanto é que eu vou descontar agora? São essas questões que agora... Todas aquelas operações imobiliárias que envolvem, às vezes, SCP, que tem que fazer a conta do que se vai descontar ali, né, na hora de dividir ali a participação no VGV, o que desconta de tributo, além das outras despesas, né? Aí o advogado que fala assim, não, isso aí não é comigo, é com o tributarista, ele vai ter que começar a olhar para esse lado, né? E hoje a gente está fazendo exatamente isso, a gente está consultando uma tributarista para vir contar um pouquinho aqui para gente. Antes de tudo, ela vai dizer... o que é SBS, CBS, qual a diferença tão grande dessa reforma tributária, o que trouxe de grandes inovações, como é que vai ficar o coitado do município, que não vai mais ter ISS, e o ICMS, onde é que ele vai ficar? Sim. Vamos por partes, então. Obrigada, doutora Marina, doutora Raquel e a Comissão de Direito Imobiliário por esse convite de estar aqui nesse primeiro podcast. É uma honra para mim inaugurar esse canal de comunicação da OAB com os advogados que participam da comissão e outros advogados também que vão nos assistir, espero que sim. E respondendo aquela primeira pergunta, o que fazer, o advogado que atua na área de imobiliário, o que fazer quando vier essa pergunta? Ora, leve o seu colega tributarista na reunião. Ou então já combina antes para você já ter essa resposta mais ou menos engatilhada, né? E isso vai ajudar no atendimento aos clientes, certamente, num atendimento mais global, até porque os clientes estão preocupados com custos, a reforma tributária terá um impacto nos custos de incorporação, de loteamentos. Isto pode provavelmente ser repassado nos preços, mas também os imóveis obedecem a uma regra de mercado
e pode ser que o mercado não aceite esse repasse integral, né? Então, o que nós sabemos, então, a respeito da reforma tributária? Vamos ver lá desde o começo. Essa reforma não é um projeto novo, ela já vem sendo sonhada e pensada há décadas, talvez, mas os primeiros passos efetivos dessa reforma começaram em 2019, com dois projetos de lei que acabaram sendo combinados. Um deles prevaleceu e resultou na emenda constitucional 132, que foi aprovada em dezembro de 2023 e que faz uma reforma muito ampla da tributação sobre o consumo, porque ela substitui alguns impostos que já que já eram conhecidos nossos desde antes até da Constituição de 1988, que são o ICMS, o ISS e também uma parcela do IPI. Substitui esses três pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e que terá uma competência repartida entre os entes da federação. A União, os estados e os municípios. Basicamente, será o imposto de estados e municípios em substituição àqueles que a gente já conhecia. E o PIS e a COFINS, que serão unificados na CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, esta reforma teve como orientação, basicamente, a obter uma maior simplificação, né? Justamente essa unificação pode reduzir a legislação a respeito desses tributos. Eles vão ter uma mesma base de cálculo, uma mesma sistemática de créditos, e isso, é claro, que simplifica para o contribuinte que tinha que se inteirar das regras de apuração de ISS em mais de 5 mil municípios nas legislações municipais, em 27 legislações estaduais a respeito do ICMS, e mesmo o PIS e a COFINS sendo de competência da União, eles tinham, às vezes, regras ligeiramente diferentes. E a ideia foi, nesse sentido, de simplificar a nossa tributação. Antes de simplificar, complicou um pouquinho, porque até tudo isso ser implementado, Sim. a gente vai ter aí transição de regimes, mudanças significativas, né? Então, até chegar o momento em que tudo fique mais simples, ainda tem uma complicação pelo caminho aí. Nós vamos ter um período de transição de grande complexidade, porque é todo um paradigma que está sendo mudado. Então, não é só a nomenclatura dos tributos. É um paradigma, inclusive, é um paradigma de federação, porque estados e municípios estão abrindo mão de uma parcela da sua competência tributária, que é a sua capacidade de produzir leis a respeito de ICMS e ISS, em favor de um órgão que vai congregar esses interesses de estados e municípios, que vai ser o comitê gestor. Então, isto tem um impacto muito grande, assim, no perfil da nossa federação e no paradigma da tributação sobre o consumo também. Isso traz complexidade, as regras de transição são complexas, a gente vai ter um período muito difícil de adaptação, que exigirá muito de nós, advogados, nessa interpretação e na orientação aos nossos clientes, mas a gente, assim, tem a expectativa de que, ao final, quando tudo estiver implementado, nós tenhamos um sistema tributário um pouco menos complexo. Eu acredito assim, complexo, porque hoje o nosso sistema tributário, com os presumidos da vida, né, assim, ele é muito simples. Então, para quem tem para quem tem um faturamento mais baixo, é muito simples hoje.
Então, hoje é mais simples para pequenos empresários, médios empresários, porque você tem poucas guias, né? O presumido, especialmente o super simples hoje, que até o ISS você recolhe junto. É extremamente simples. Só é complexo para grandes indústrias. Então, na verdade, assim, a gente vai ter o contador, ele vai ter que agora trabalhar um pouco mais, e é o que eu sempre digo. Lá nos Estados Unidos, eu tenho estudado muito o mercado americano. Nos Estados Unidos, por exemplo, um corretor lá, tudo que ele faz, ele pensa se ele pode descontar do imposto. Uhum. Porque lá, a gente aqui é lucro presumido. A gente só faz o seguinte, eu presumo que eu tenho 32% de lucro e sobre isso incide minha alíquota. É muito fácil. Agora, lá não existe lucro presumido. O vendedor de cachorro-quente, ele tem que fazer lucro real, que é difícil. Por quê? Porque você tem que ver qual é a despesa que você pode ou não deduzir do faturamento para ver qual é o teu real lucro. E aqui, a gente ainda provavelmente vai ter o lucro presumido para o imposto de renda, mas agora a gente vai ter que ter uma contabilidade real, porque as contabilidades das empresas, nós temos escritórios de advocacia, pergunta se o contador faz contabilidade. Não faz. Ele só manda a guia do imposto pelo que você faturou. Ele nem pergunta se você teve alguma despesa ali. Ele pede o teu extrato bancário, lança ali e a contabilidade está feita. E agora isso vai fazer bastante diferença, ver o que pode ser deduzido ou não. Fala um pouquinho. Fala um pouco dessa parte do crédito. Sim. Primeiro a parte do CBS-BS. Sempre, uma pergunta assim simples que eu vejo porque o pessoal tem dúvida. CBS-BS, existe alguém que vai pagar um, que não vai pagar outro? Vai ser sempre os dois juntos? Eles criaram esses dois nomes só para ficar mais fácil de separar a receita? O boleto vai ser um só? Então, a diferença entre IBS e CBS, os dois vão ter a mesma base de cálculo e um dos vetores da reforma tributária, além da simplificação, da diminuição da complexidade, foi aumentar a base de contribuintes. Ou seja, alguns setores da economia que não pagavam nem ICMS, nem ISS, vão passar a pagar o IBS. A CBS nós já pagamos, que seria o equivalente ao PIS e a COFINS, mas o IBS não. E um desses setores é justamente o segmento imobiliário. Incorporação imobiliária. Incorporação, locações. Loteamento. Construtoras já pagavam o ISS, né? Mas as incorporadoras na compra e venda de imóveis, né? O mercado imobiliário de um modo geral, exceto as comissões, né? Que já pagavam o ISS, a compra e venda em si de bens imóveis, assim como loteamentos, incorporações e locações, não tinham nem ICMS, nem ISS, e vão se submeter ao IBS. Então, esse é um reflexo desse vetor da reforma tributária, que foi ampliar a base de contribuintes. Então, você falou ali da base presumida, que é muito simples, realmente, de apuração, porque você não precisa se preocupar com notas de despesas, né, para abater. Agora, essa preocupação passa a surgir. O equivalente do lucro presumido em relação ao PIS e COFINS, atualmente, é o regime, o regime cumulativo de PIS e COFINS. Tá? Que é a opção de todos os contribuintes enquadrados no lucro presumido. Tá? Quem está no lucro real, daí é obrigado a optar pelo regime não cumulativo de PIS e COFINS, que admite os créditos. Mas o que aconteceu na prática, e ainda acontece, porque nós ainda vivemos sob PIS e COFINS, é que os créditos de PIS e COFINS foram sendo sistematicamente tolhidos e diminuídos e reduzidos e glosados pela Receita Federal por interpretações que foram feitas da legislação de PIS e COFINS. A legislação realmente tinha uma série de vedações a créditos e é isso que se quer melhorar em relação ao IBS e à CBS. Ou seja, a ideia é que o creditamento para efeito de IBS e CBS seja mais amplo. Tá? E vai ser um creditamento diferente, a apuração vai ser diferente. A ideia é que todas as notas
de aquisições de insumos ou de tudo que compõe a atividade do contribuinte, elas já automaticamente, o crédito, ele apareça num conta corrente. Então, quando o contribuinte emitir a nota de venda do produto dele ou do serviço dele, seja qual for, ele já vai saber nesse conta corrente os créditos que ele tem e que ele pode se apropriar. Isso já vai automaticamente, e daí ele vai apurar o quanto ele deve pagar ainda de IBS e CBS. Não será uma apuração conjunta dos dois, as apurações são separadas, tá? Vão ser apurações separadas de responsabilidade de órgãos separados também, porque a CBS é de competência da União e ela tem uma destinação que é a mesma do PIS e COFINS hoje. Elas são contribuições destinadas à Seguridade Social. Então, elas não são impostos. Elas têm... elas estão glosadas, elas né? têm uma arrecadação carimbada. E a CBS vai ter essa finalidade. A CBS substitui e mantém essa destinação de Seguridade Social carimbada. Ou seja, é um dinheiro carimbado que não vai para as despesas comuns da União, né? E já o IBS já é um imposto, ele não as receitas não são carimbadas como a CBS, mas são órgãos de gestão diferentes, então elas vão ser arrecadadas, podem ser pagas, talvez, não sabemos ainda bem se vão ser na mesma guia ou guia diferente, provavelmente em guias diferentes, porque tem destinação diferente. Mas então a destinação das receitas é diferente. Serão arrecadadas a órgãos diferentes. Michele, e a gente tem escutado muito falar nessa reforma que, né, como uma reforma que visou muito a questão do consumo, né, do imposto de consumo e tal, que antes a gente estava acostumada a calcular o imposto por dentro, né, como se ele estava sempre incluído, embutido nos valores. E agora a ideia é que justamente ele venha separado, discriminado. Sim. E então isso, nessas notas, todos esses impostos que vão incidir nessas operações, eles vão vir discriminados qual que é a incidência de cada um deles. Exatamente. E isso vai facilitar, então, também de quem efetua o pagamento, também vendo o que tem para se creditar. Explica um pouquinho para a gente. Isso. O cálculo também, essa é um dos propósitos da reforma, de maior transparência, né, e de menor complexidade. Porque o cálculo por dentro, como era feito, ele tinha um efeito pernicioso, que era de você não saber a carga efetiva tributária. Ou seja, você tinha uma carga nominal, um valor nominal, um percentual nominal, mas muitas vezes, principalmente em relação ao ICMS, o cálculo por dentro é uma regra absurda. Não vou nem entrar em detalhes aqui, mas o fato é que a alíquota efetiva do ICMS é sempre maior do que a alíquota nominal. Então, isso criava um desconhecimento da população, do contribuinte mesmo, e da população em geral, como consumidora final, de quanto estava pagando de tributos. Então, a ideia da reforma foi dar maior transparência e facilitar também para que as pessoas tenham conhecimento de quanto estão pagando, e o cálculo é por fora. Isto facilita o cálculo dos créditos, que vai ser, em tese, automático. Mas também traz essa sistemática de apuração dos créditos, vai trazer um maior controle das operações. Porque quem não pedir nota nas suas aquisições não vai poder tomar crédito. Na verdade, isso já acontece. Mas, assim, aquele crédito que aparece automaticamente, ele não vai aparecer. E daí o efeito para o comprador, né, seja ele o consumidor final, na verdade, assim, quem toma o crédito não é o consumidor final, porque ele vai fazer circular na cadeia. Mas o efeito para
esse contribuinte que está ali no meio da cadeia de consumo, é que ele não toma crédito, logo o recolhimento dele do IBS, da CBS, no final vai ser maior. Então, ele vai atuar como um intermediário de controle da emissão das notas. Dentro da cadeia dele. Quando a gente pensa em grandes incorporadoras, loteadoras, certamente isso tudo é feito dessa forma. Mas a gente sabe que hoje em dia tem muita gente que acaba optando por investir, construir, incorporar e não necessariamente está acostumado com todo esse regime. E hoje em Mas daí dia a carga tributária vai aumentar. Vai aumentar. E hoje em dia é pelo contrário, porque hoje como é que está funcionando, por exemplo, os loteamentos? Porque assim, quem está muito acostumado com crédito e débito é quem paga ICMS, que é a indústria. Então, a indústria, eu conheço pessoal que tem indústria, eles são muito preocupados com nota fiscal. Sim. E se vai... Então, eles estão acostumados com isso, para eles vai ser ok para adaptação. Para o nosso setor, isso é uma novidade, assim, é disruptivo. Porque você nunca se preocupou em pegar nota. Por quê? Porque o fisco, a grande maioria, até a MRV faz SPE e ela consegue fazer com que a SPE seja presumido. Então, assim, a grande maioria é presumido. Então, ela não se preocupa se a Marina vai dar nota. Porque o fisco não olha se a Marina deu ou não deu nota, porque eu presumi meu lucro. Então, é isso que a gente quer aqui alertar e que o mercado consiga ouvir esse podcast, para que eles entendam, e tem até 2033, para entender o seguinte: eles vão ter que focar na cadeia de produção. E o mais legal é que isso aí tende a trazer para o nosso setor industrialização, porque mão de obra própria não gera crédito. Então, isso vai ser disruptivo para o setor, porque... Puxa vida, eu sou incorporadora e construtora. Eu sou uma loteadora e eu contrato mão de obra e compro equipamento, ou alugo equipamento para fazer as obras. Antes isso aí gerava mais lucro para mim, porque eu não pagava a margem do empreiteiro. Mas agora, se eu contratar alguma coisa ainda que seja industrial, por exemplo, se eu ao invés de empilhar o tijolo com cimento, eu contratar a placa cimentícia já feita numa fábrica, eu vou ter um monte de crédito. E com isso, no final da cadeia, eu vou pagar menos imposto e minha margem pode ser melhor. E, em tese, o preço daí do imóvel que você está vendendo também pode ser menor, ou pode ser mais competitivo, porque hoje a industrialização no Brasil ainda não veio a todo vapor. Por quê? Porque ainda não é competitiva com o método atual. Então, isso pode ser algo muito bom para a nossa indústria. A longo prazo também acaba tendo um efeito de maior segurança jurídica, assim, nessa parte da construção civil mesmo, e porque na medida em que as pessoas estejam mais preocupadas em exigir a nota ou, contratar da maneira que fique documentada contabilmente, elimina uma série de situações que às vezes a gente tem de passivos que surgem aí por questão de contratação que não está bem documentada, ou que não teve emissão de nota, né? Aquela informalidade E você me lembrou também da concorrência. Você acaba deixando uma concorrência justa, porque se você for contratar uma construtora que trabalha certinho, você vai pagar 4.000 metros quadrados para construir um sobrado, por exemplo. Mas tem gente que faz por 2, com material. Com o seu Zé lá que não dá nota, que pega mágica, o material ali, né? Esses dias a gente estava orçando. Ela falou assim, olha, eu registro todo mundo, tudo eu compro com nota, tudo eu faturo pela minha empresa, e o seu Zé não registra ninguém, contrata por dia, e aí você acaba tendo uma concorrência desleal. Que privilegia quem está na informalidade, né? Era um setor já marcado por essa informalidade, porque não tinha um impacto de ICMS e ISS na venda do imóvel. Né? E o INSS ainda era presumido. Você podia pegar e entrar lá na prefeitura e ele faz por aferição. Aferição indireta, ou seja, nem isso eu era obrigada a controlar na obra. Na verdade, não é assim que você também não possa ter nenhum controle, é exigido, e a própria Receita Federal, mesmo no presumido, ela faz fiscalizações de obras. A rigor deveria ter, mas a gente sabe que na prática acaba permitindo uma flexibilidade.
consequências, né? Mas a verdade é que, assim, a partir do momento que esse segmento, marcado pela informalidade, passar a ser contribuinte do IBS e na CBS passar a poder a ter créditos também, o que não tem hoje no PIS e COFINS do regime cumulativo, esse segmento vai se tornar um fiscal da própria Receita, porque vai ser mais interessante exigir a nota para diminuir o seu custo lá no final, até porque o preço da venda dos imóveis não vai mudar. Você até pode vender um pouco mais barato em relação a outros competidores de mercado, mas não tão mais barato. E isso, você vai ter uma perda de lucratividade se você não formalizar as contratações que costumavam ser informais. Então, esse é um efeito. E o setor imobiliário vai ser altamente impactado por isso, né? Como você falou, é uma mudança, é uma disruptura, é uma mudança de paradigma para o setor. A primeira coisa, por exemplo, que eu já falo para vocês falarem para o cliente de vocês ou quem estiver ouvindo que atua no setor, nota fiscal. Se você falar assim para o incorporador, agora você vem emitir nota fiscal, especialmente o loteador, porque como é que os nossos loteadores trabalham? Eles vendem um lote e hoje está tão caro fazer lote e a renda não aumentou. Antigamente, eu me lembro quando a gente entrou no mercado, 120 meses, nossa, que absurdo, como o loteador... 220 parcelas. É uma relação... Tá quase banco. Tá quase banco, vida, né? Então, assim, então ele vai ter que, para cada parcela, né, doutora Michele, para cada parcela, ele vai ter que emitir uma nota fiscal. E veja só, essa questão de fluxo de caixa do loteador, como tudo isso vai... Porque assim, ele faz a obra, vamos supor que a obra é 10 milhões, né? Então, ele fez essa obra de 10 milhões, só que ele vendeu parcelado, a obra ele faz em 1 ano, ele vende parcelado em 20 anos. Então, ele vai ter gerado um monte de crédito, só que em 2 anos depois que ele fez a obra, ele não vai pagar nenhum imposto. Porque olha o tanto de crédito que ele gerou. Ele pode consumir os créditos. Ainda a gente não sabe qual vai ser o modelo da nota fiscal porque são segmentos que não tinham nota fiscal. Não tinha nota. Então, venda de imóveis, venda de lotes, locação. Haverá um modelo de nota. Não sabemos ainda se a nota vai ser única para a venda do imóvel todo, ou se ela vai ser segmentada pelas parcelas. A gente não sabe. Porque, assim, se isso vai ser alvo de regulamentação mais detalhada, não está na lei dos 214, lei complementar 214, que é o primeiro passo, que é a lei geral do IBS, da CBS, que é o que nós temos hoje, que foi publicada lá em 16 de janeiro. Mas, assim, então... É uma boa pergunta. Então, será que você emite a nota, mas o imposto o imposto é postergado? O imposto, ele vai obedecer ao regime de caixa. De caixa. Ou seja, ele vai seguir um fluxo dos pagamentos. Mas a nota é emitida uma nota na venda do imóvel, provavelmente. A nota na venda do imóvel, para não ter que ficar emitindo junto cada ao parcela. Contrato, né? Exatamente. Eu acredito que seja isso, mas não está ainda bem definido esse detalhe da venda de imóveis. O que se sabe é que o incorporador, o loteador ou o locador vão poder tributar, né, recolher o IBS-CBS pelo regime de caixa. Ou seja, à medida do recebimento das parcelas do pagamento. E o mais interessante, assim, a doutora me confirma, né, mas pelo que eu ouvi falar, é que na hora que eu emito a nota, já vem na hora o quanto eu já tenho de crédito, o quanto eu já tenho de crédito e considerando já meus créditos, o quanto eu tenho que pagar. Então, vai ser uma coisa assim, o supercomputador da Receita, sei lá, vai ter que ser... Esse sistema de conta corrente que você falou. É um conta corrente. Mas tem aquele detalhe também, agora a gente já está indo um passo um pouquinho adiante, né, que é falar dessa sistemática que está prevista na Lei Complementar 214, vai ser objeto de regulamentação mais detalhada, que é o split payment.
né? O que é o split payment? Assim, em termos bem resumidos, seria quase que um boleto com 2 beneficiários. E um dos beneficiários será necessariamente ou o órgão, o comitê gestor do IBS ou a União, no caso da CBS. Tá? Então, ou seja, já quando você no gerar pagamento... a guia do imposto para recolher, seja qual for lá o regime de Sim, no momento de... Quando você gerar a nota fiscal. o boleto para pagamento pelo comprador. O boleto, já no tá momento certo. do boleto da venda. Já vai vir separado, Não, o comprador isso... já vai pagar o imposto direto. Quando o comprador de mercadorias, adquirente de serviços e do imóvel pagar aquele boleto, né? Ele, uma parte do valor, que é o correspondente ao IBS e à CBS, já vai direto para os caixas certos. Não, porque pensa, vamos supor o loteador, tá? Ele vendeu o terreno em 120 meses. Só que como ele tem um acúmulo de crédito muito grande, porque ele levou 2 anos para fazer a obra e ele vendeu sem entrada, então quando ele recebe o boleto, o cliente, na emissão do primeiro boleto, o cliente não vai pagar imposto nenhum. Então, ele não vai ver o imposto. Não. Porque tem créditos. Veja, o cliente vai pagar o imposto no preço. Ele vai pagar. Mas ele não vai embutido. ver... Quem não vai pagar é o loteador. Porque o loteador, quando ele for recolher o IBS-CBS sobre aquele valor da venda, tá. né? Ele vai ter uma apuração lá no conta corrente, né? E ele, nessa apuração, vão entrar os créditos de tudo que ele adquiriu para desenvolver. No cálculo do imposto dele é que acredita. Exatamente. Dele. Então, pode ser que tenha meses em que ele vá ter alguma coisa a recolher. E pode ser que tenha meses lá no começo, principalmente quando ele já nos primeiros anos, que ele não tenha nada a pagar, porque ele está amortizando todos os débitos que ele tinha com os créditos, ou seja, ele está compensando. E aí porque nesses primeiros meses ele não vai, porque o boleto, quando ele for emitir, aí ele emitiu o boleto, já teria lá o split. Nos primeiros meses não teria o split. Não. O comprador vai pagar. O consumidor final sempre vai pagar. Pagando, no dele que ele vai abater. No próprio dele, que ele vai fazer a apuração lá mensal, né, ao final do mês, é que ele vai falar, não, mas eu não tenho nada para pagar porque eu estou usando meus créditos. Tá? É isso. Então, assim, o split payment funciona no sentido de que todos os contribuintes nessa cadeia, né, ao pagarem pelo produto ou serviço, uma parte será direcionada, ainda não sabemos no detalhe, tá? Porque falta a regulamentação. Mas uma parte será direcionada já para os cofres públicos. Ou seja, reduz muito o risco de sonegação. Totalmente. Vai ser uma garantia de arrecadação. Não, e outra coisa, a gente se financiava muito com dinheiro do governo. Por quê? Porque eu emitia nota fiscal, se o meu regime era de competência, eu emitia nota fiscal hoje, mas eu só pagava 40 dias depois. Ou se fosse pelo regime de caixa, eu recebia hoje, depois de 40 dias é que eu emitia guia e pagava o governo. Isso. E muita gente não pagava, porque se ele pegasse dinheiro emprestado do banco, ele ia pagar 5% de juros ao mês. Mais caro. E o dinheiro do governo, muita incorporadora já fez isso. Hoje é Selic, né? Não tá tão barata. Hoje não tá tão barata, mas ainda assim é mais barato que o dinheiro do banco, viu? Está alta. E eu queria conversar com vocês um pouquinho também, a gente viu quando conversou sobre, lá na reunião da comissão da OAB, quando conversou sobre locação, que dentro aí dessas alíquotas com desconto, que o mercado imobiliário conseguiu alguns descontos ali para locação, tem uns redutores. Como é que está para essa parte de incorporação e loteamento? A gente tem redutores? O que está mudando principalmente de alíquota? Porque e o valor da alíquota, qual que é? Para a gente ter Então, assim, deixa eu só para finalizar o que a gente estava conversando antes sobre o split payment, tinha uma questão que eu queria só complementar, é que, então, assim,
com split payment, se isto for efetivamente implementado em todas as operações, que é o que se espera, o incorporador, ou o loteador, ou ainda o locador de imóveis, vai ter que ter a consciência de que o valor daquele IBS-CBS não vai mais transitar pelas contas dele. Tá? Então, ele já vai receber o valor, o preço do imóvel, do lote ou do aluguel líquido dos tributos. Tá? Então, ele não pode contar com aquele valor. Não vai ter mais como fazer caixa com o dinheiro do imposto. Então, esse que eu só queria complementar. Bom, então, a respeito das alíquotas. Então, o que ficou definido é que, para todos os segmentos econômicos, haverá uma alíquota base ou uma alíquota padrão. Esta alíquota base ou padrão ainda não está 100% definida, mas estima-se, pela sinalização do governo federal, que ela fique entre 26,5% e 28%. Tá? Uma parte dessa alíquota padrão, base, vai ser modulada pelos estados e municípios de destino. No caso de imóveis, vai ser o estado ou município de localização do imóvel. Tá? De destino quando se trata de serviços ou de mercadorias vendidas. Ok. Mas o setor imobiliário, já vislumbrando o impacto assim, de aumento de carga tributária, que é inegável, vocês vão, né, o setor imobiliário vai começar a pagar um imposto que não pagava. Então, assim, no mínimo, vai ter um aumento de carga tributária que pode ser maior ou menor, dependendo da atividade imobiliária e dependendo do tipo de créditos que cada atividade imobiliária vai permitir. Então, o setor imobiliário conseguiu no Congresso, enquanto estava sendo discutida o projeto de lei complementar 68, que se tornou a lei complementar 214, conseguiu negociar um redutor de alíquota bem interessante até. Então, é um segmento que conseguiu um redutor de alíquota. Era esperado um redutor de alíquota maior, estava-se falando entre 60% e 80%, mas o que de efetivo foi aprovado, está na Lei Complementar 214, para locações, um redutor de alíquota de 70% em relação à alíquota base ou alíquota padrão, e para incorporações, loteamentos, compra e venda, todo o resto da atividade imobiliária, inclusive construção imobiliária, um redutor de 50%. Tá? Então, considerando uma alíquota padrão de 26,5%, vamos só para a gente ter uma ideia aqui, o IBS e a CBS juntos, nas locações, teria uma carga tributária nominal de 7,85%, e para o IBS-CBS para as demais atividades imobiliárias de compra e venda, construção e incorporação, loteamento, de 13,25%. Tá? Essa é uma alíquota nominal. Por que eu enfatizo o fato de ser uma alíquota nominal? Porque, como o IBS e CBS vão permitir o uso de créditos, a alíquota efetiva ou real vai depender do quanto de créditos cada atividade conseguir abater. Então, assim, atividades imobiliárias que tenham um maior consumo de créditos, no sentido de você vai precisar contratar mais prestadores de serviços, ou vai precisar adquirir mais insumos, né, como erguer um prédio, por exemplo, aí a alíquota efetiva provavelmente vai ser menor do que 13,25%. Porque assim, qual que é o problema? Eu acho que esse 50%, pelo que a gente ouviu falar, assim, se você for perguntar para um construtor, ele vai falar assim, olha, 50% do meu custo é material, 50% é mão de obra. Isso é uma coisa assim que a gente tem na cabeça, né? Se você vai construir uma casa, por exemplo. Sim. O empreiteiro ele vai dizer para você, não, 50% aí a senhora já vê aí o material, os outros 50% eu vou cobrar 2 mil metros quadrados de mão de obra, 2 mil mais ou menos de material. Então, aí que vem um pouco da questão, porque... Primeiro, o terreno não gera crédito. Não, vai ter um crédito de abertura de estoque. Sim. Vai ter o crédito. Vai.
de abertura de estoque. É o equivalente à abertura de estoque que nós temos hoje no PIS e da COFINS. Na PIS e COFINS. Sim. Né? Sim. Então, vai gerar... Mas tem regras, assim, bem específicas de como que isso vai ser computado, qual é o valor que vai ser considerado. Tem umas regras bem específicas. E eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se já tem resposta, porque eu não sei se isso também já está regulamentado ou não. Porque, assim, a gente acompanha que, né, a maioria dos empreendimentos acaba adotando o regime especial de tributação do RET para ter uma alíquota que é vantajosa, né, normalmente vinculado lá ao patrimônio de afetação, etc., para ter, né, como é que fica o impacto disso tudo agora da reforma tributária? Isso não está regulamentado ainda. Porque o também. RET é 4%. Já vou explicar para vocês. Mas, assim, só voltando aqui um pouquinho no que a doutora Raquel acabou de falar, sobre, assim, eu tenho 50% de material, 50% de mão de obra. Quando a mão de obra é própria, você mesmo já cantou a bola ali, mão de obra própria não dá direito a crédito porque é folha de salários. Folha de salários não dá direito a crédito. Mas serviços contratados junto a terceiros, desde que tenha nota, dá direito a crédito. Só que vamos supor, o empreiteiro que prestou somente serviço vai recolher a alíquota cheia. Daí complexo, né? Porque sim. Alguém vai recolher a alíquota cheia ali, que vai ser ele. Sim. E daí eu vou pagar ele vai repassar aquela alíquota cheia para mim. Então, nessa nossa cadeia, alguém vai ter uma alíquota bem cheia, porque a mão de obra própria, ela é muito expressiva, que é o que a gente pode dizer que vai estimular uma industrialização do nosso setor. Por quê? Porque ao invés de uma terceirização desses serviços. Não, e uma terceirização mais industrializada. Porque se uma máquina fizer para mim, por exemplo, ao invés de eu fazer tijolo, cimento, o cara mistura ali na obra, né, o tijolo e faz a parede. Não, eu vou comprar uma parede pré-moldada de concreto que foi feita de uma forma mais industrializada, com pouca mão de obra. Você vai ter mais material do que serviço dentro da cadeia, você vai poder ter mais créditos, você vai acabar pagando menos imposto. Então, é uma coisa a se considerar, porque por isso que a nossa mentalidade vai mudar muito quando a gente fala isso dá crédito, quanto isso dá de crédito, né? Porque daí a gente vai acabar... as planilhas de custos vão ter que ser totalmente repensadas. Né? Depois da reforma, né? É claro que nós temos um prazo de transição longo aí. Em 2027, saem completamente o PIS e a COFINS e entra a CBS, já com um direito de crédito maior. E a partir de 2027 também começa a ser implementada gradativamente o IBS. A implementação completa vai acontecer lá por 2033. Então, tem todo um período, assim, que, né, vão sendo utilizadas alíquotas menores, né? Mas a nota fiscal, acho que já é o ano que vem. Não, 2026 só vai ter uma alíquota teste. Alíquota teste de CBS. Mas, sim, a nota fiscal já começa... Não foi aprovado o modelo ainda... Mas a ideia é que ela já estivesse pronto o modelo para que, né, os contribuintes já comecem a aplicar a sistemática. E as prefeituras, porque a prefeitura e Estado, né? Tem gente que emite a nota pelo Estado, tem gente que emite a nota pela prefeitura. Sim, é que essa vai ser uma nota unificada do IBS. É que o modelo não foi aprovado ainda. Então, voltamos ao RET. Essa questão aí, nós vamos ter que ter um outro podcast, a hora que for regulamentado, que vai dar pano para falar. Com certeza. Então, mas o RET, então, o que acontece? A Lei Complementar 214, ela previu alguns regimes de transição para atividades imobiliárias. Então, o parcelamento de solo, o RET é um desses regimes de transição. Então, a Lei Complementar assegurou aos incorporadores a opção pelo RET, desde que eles exerçam essa opção, ou seja, tenham lá o patrimônio de afetação já registrado até 31 de dezembro de 2028. Tá? Essa é uma data limite. Aqueles que atenderem esse requisito, ou seja, que estejam aptos a optar pelo RET até 31 de dezembro de 2028, poderão assegurar
uma CBS, que é a substituição do PIS e da COFINS, e só a CBS, ou seja, eles não vão pagar o IBS, tá? De 2,08%. Se eu não me engano, que é a soma já dos dois, né? Que é a soma dos valores de PIS e COFINS que nós temos hoje. Tá? Hoje, o RET normal, que não seja Minha Casa Minha Vida, ele paga 4% sobre a receita bruta das vendas das unidades beneficiadas, que estejam em patrimônio de afetação e beneficiados pelo RET, 4%. Então, o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro, que são tributos sobre a renda, não são alterados com a reforma tributária. Então, eles mantêm no RET a carga tributária de 1,92%, que é bem interessante. Mesmo em relação ao lucro presumido, seria 1,92% do RET contra 3,08% no lucro presumido. Então, já é um benefício. Mas, por esse regime de transição, o incorporador consegue assegurar os 4%. E ele não paga o IBS. Ele só vai pagar a CBS sobre todas as unidades que ele vender sob esse regime. Tá? Então, assim, vai chegando, nós estamos em 25, 26, vai chegando 27, o pessoal já vai começando a acelerar a aprovação de projeto, porque até o final de 28 você tem que ter projeto aprovado, incorporação realizada e a adesão. Tem que ver se a adesão já... Porque hoje você entra com pedido e o além, né? Ninguém disse tem que ver se tá eles certo. Vão considerar o requerimento ou se o momento que o protocolo, se é o protocolo que registra na matrícula. Ou se é quando a Receita diz tá ok. A Lei Complementar 214 não falou exatamente se é o do protocolo, mas assim, eu acho que em tese teriam que adotar isso, na verdade, vai ser regulamentado ainda, né? Então, existe um segundo nível de regulamentação da reforma tributária que não saiu ainda. Que são as INs, né? Que são instruções normativas, ou mesmo um decreto, pode ser que venha para complementar e regulamentar esses detalhes, né? Mas por esses critérios, pelo menos essas premissas que já estão estabelecidas ali, tudo indica que vai ser vantagem até 2028 correr com os projetos. Para ter o patrimônio de afetação. Veja, em relação às locações que tem um regime de transição também, a gente fez até um alerta em algumas falas minhas e de outros advogados que já falaram sobre o assunto. A gente fez um alerta de que o regime de transição, além de ter regras mais difíceis de serem cumpridas, porque exigia que o contrato de locação tivesse sido assinado e comprovadamente assinado com firma reconhecida em cartório ou algum tipo de comprovação. Ou eletrônico, né? Com assinatura eletrônica, até 16 de janeiro de 2025, que foi a data da publicação da Lei Complementar 214. Então, quem não atendesse a esse requisito já não pode optar pelo regime de transição. Mas, lá, o prazo limite dos benefícios daquele regime de transição para as locações, que é basicamente não pagar o IBS e pagar uma CBS de 3,65%, que é o que se paga hoje de PIS e COFINS, o prazo limite ele é mais curto pelas contas que a gente fez. Ele é curto e ele, assim, talvez não representasse uma grande vantagem, porque quando se opta por um regime de transição desses, tanto do parcelamento de solo, RET, locação, o contribuinte abre mão dos créditos. Ele não pode tomar créditos. E, então, a gente recomenda que o contribuinte faça algumas contas, alguns cálculos. Na incorporação, esses cálculos, acredito que já tenham sido feitos para a própria opção ao RET, que hoje as incorporadoras, né, fazem a opção para o RET porque é altamente vantajoso. Então, assim, se o regime de transição aceita que a opção seja feita até 31 de dezembro de 2028 e mantenha os mesmos 4% até que todas as unidades sejam vendidas, eu acredito que a adesão será maior, talvez, do que em relação às locações, tá? Porque a conta já foi feita, né?
mas é como manter exatamente como está. Mas o alerta que a gente fez lá na época em relação às locações é que em 2028, que seria o prazo limite da aplicação do regime de transição para as locações, o IBS praticamente não estaria em vigor. Ele entraria em vigor com uma alíquota muito baixinha. Então, não faria muita diferença, né? Sabe? Então, assim, porque quando a Lei Complementar 214 foi publicada, 16 de janeiro, quem não tinha contratos assinados ou ainda estava em vias de negociação dos contratos ficou desesperado. Falou, não vou conseguir atender isso porque não vou conseguir assinar até 16 de janeiro. Então, surpreendeu muita gente essa data, né? Que foi uma surpresa. Mas a gente, em alguns casos, a gente pôde tranquilizar o contribuinte, porque não ia fazer muita diferença. Fez as contas e viu que não ia fazer muita diferença no caso daquele contribuinte. Enfim, então, assim, no geral, todos terão que fazer contas. Todos. Todo mundo vai ter que consultar um tributarista. Mas assim, todo mundo vai ter que fazer contadores. Contadores também vão ter muito trabalho aí pela frente. O contador ele vai ter que, porque na verdade essa questão de simplificar para as pequenas e médias empresas vai realmente complicar, porque a contabilidade vai ser muito mais trabalhosa, porque você vai ter que lançar todas... Não digo lançamento, porque é tudo muito automático. O Simples Nacional não vai deixar de existir. Ele vai coexistir. Eu sei que algumas atividades imobiliárias não se enquadram no Simples, mas para os fornecedores, sim. Tem fornecedores da construção civil que estão enquadrados no Simples. E o que acontece? Como a construção civil, de um modo geral, vai precisar dos créditos, esses fornecedores que estão enquadrados no Simples, eles é algo benéfico até, porque eles vão poder passar créditos de IBS e CBS. Ele não gera. Gera. Eles, assim... O Super Simples vai gerar? Vai gerar créditos para os clientes de quem estiver no Simples. Então, você contratou um prestador de serviço não, por exemplo, lá na tua obra. Nós, advogados, normalmente, por exemplo, eu estou no Simples Nacional. Sim. Então, eu estando no Simples... Vai gerar. Eu gero crédito. Vai gerar crédito para quem não está no Simples e vai tomar crédito para IBS e CBS. Isso vai é muito bom. Só que vai ser um crédito menor. Porque o IBS e CBS vão entrar lá terão uma alíquota reduzida. Então vai ser na alíquota que eu recolhi de IBS e CBS. Aí você passa... É o que eu vou passar. Porque é uma sistemática de crédito físico. Ou seja, o que o teu fornecedor recolheu, destacou na nota de IBS e CBS, é o que você vai tomar de crédito. Você como comprador daquele produto ou serviço. Então, em razão disso... Isso também vai gerar uma necessidade de as próprias empresas enquadradas no Simples fazerem suas contas. Porque aquelas que tiverem como clientes pessoas jurídicas que estejam no regime regular de IBS e CBS, ou seja, não estejam em regimes específicos ou diferenciados, que a gente não vai ter tempo de explicar bem o que é isso, mas, enfim, aqueles que estejam no regime geral, então, que sejam clientes desses fornecedores do Simples, pode ser que essas empresas optem por um regime híbrido, que isso está previsto também. O regime híbrido do Simples significa você manter todos os demais tributos no Simples, exceto IBS o e CBS. Que vai ser o presumido também, vai continuar existindo. Sim. A única coisa é que vai sair do presumido, PIS, COFINS. ICMS já era fora, né? Só vai sair do presumido, PIS, COFINS. As empresas que estiverem no Simples e fornecerem para a empresa do regime regular de IBS e CBS, pode ser que tenha uma demanda dos próprios clientes deles e falarem assim, olha, eu preciso do crédito inteiro. O mercado vai acabar regulando isso. Só que eu estando no Simples, eu não vou me preocupar com os créditos porque eu não vou estar na cadeia. Por exemplo, eu sou advogada, se eu estou no regular... Não, mas daí você, assim, no sistema híbrido do Simples, aí você vai pagar todos os outros tributos pelo Simples.
forma simplificada, unificada. Mas o IBS, CBS, daí você Daí vai fazer a apuração completa conforme no os regime créditos. regular. E Sim. se eu tiver no completo, eu não vou precisar me preocupar em tomar crédito ou deixar de tomar crédito. No Simples. Se eu tiver no completo, eu não vou me preocupar com isso. Se você não optar pelo regime híbrido, daí você recolhe lá o Porque o provavelmente IBS. as MEIs, que hoje foi tão importante para o Brasil, para ele fazer com que as pessoas passassem a ter A a formalidade, eu acredito que isso vai continuar normal, né? É, Eu acredito, assim. Sim. Então, Ou seja, a gente tem muito mais assunto, pano para manga aí para conversar. Realmente. Eu acho que a gente vai ter que combinar outras conversas em parceria aí com a Comissão de Direito Tributário da OAB e convidar a doutora Michele outras vezes. Com certeza. A gente, assim, acho que usou muito bem o tempo que a gente tinha aqui para conversar sobre isso, mas sem dúvida nenhuma vão ficar aí ainda outras dúvidas e assuntos e que a gente vai explorar em outras oportunidades, né, Raquel? Mas foi muito proveitosa a nossa conversa. Sim, agradeço muito, doutora Michele, por ter vindo aqui, por ter esclarecido tantas dúvidas e especialmente por nós estarmos aqui privilegiadas, podendo tirar essas dúvidas que eu acredito, espero que seja a dúvida aí do pessoal que está nos assistindo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né, de vocês, o convite de vocês, da comissão, da presidente da comissão, a Cristiane, e né, de vocês duas, a doutora Marina, a doutora Raquel, e espero ter trazido alguma pontinha de esclarecimento a respeito da reforma tributária aplicada ao setor imobiliário. E certamente ainda teremos aí ao longo dos nossos encontros de direito imobiliário muitas dobradinhas com a Comissão de Tributário, porque a reforma está vindo com tudo e trazendo muita novidade aí para o setor imobiliário. E cada dia mais dúvida, né? Quanto mais a gente olha, mais a gente tem pergunta para fazer, né? Então foi... Tá bom, muito obrigada, gente. Até uma próxima. Até uma próxima. A gente agradece por você ter inaugurado aqui o nosso Imobcast. É um privilégio, é uma honra para mim. Muito obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau.